Olá, meu nome é Cassiana, docente no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de Química Analítica e uma das coordenadoras do Grupo de Análise e Pesquisa em Espectrometria, o GAP. Hoje vou apresentar as principais interferências não espectrais associadas à espectrometria de absorção atômica com chama. Apresentarei também algumas estratégias que podem ser usadas para contorná-las e assim viabilizar a análise quantitativa instrumental de qualidade. Como já sabemos, análises instrumentais são métodos relativos, ou seja, dependem da calibração para viabilizar a análise quantitativa. A qualidade do resultado, no entanto, só é garantida quando o comportamento do analito na solução da calibração é exatamente igual ao seu comportamento na amostra. O problema é que, diferente da solução de calibração, na qual estão presentes apenas o analito e o solvente, na amostra podem ser encontrados muitos outros concomitantes, que podem alterar, por exemplo, o processo de atomização, caso se trate das análises por espectrometria de absorção atômica. Quando esses concomitantes presentes na amostra alteram, de alguma forma, a transformação do analito na sua forma ideal, por exemplo, no caso da espectrometria de absorção atômica com chama, a formação dos átomos gasosos no estado fundamental, diferentemente do que ocorre com as soluções analíticas de calibração, podemos dizer que há interferência. O grande problema da interferência é que ela compromete a precisão e a exatidão dos resultados. Assim, para que possamos alcançar resultados de qualidade, elas devem ser eliminadas ou corrigidas. Vamos rever o diagrama de um espectrômetro de absorção atômica com chama. Vocês imaginam quais componentes são suscetíveis às interferências? Vamos a algumas questões. Sobre os nebulizadores. Será que a eficiência na introdução é a mesma para a solução da calibração e para a solução da amostra? E no queimador, podemos dizer que a eficiência na atomização é a mesma para o analito presente na solução da calibração e amostra? E no monocromador, vocês acham que a separação das linhas espectrais está sendo feita da mesma forma para o analito na solução da calibração e na amostra? Instrumentações não são perfeitas, todas apresentam suas limitações e, portanto, são suscetíveis às interferências. O importante, porém, é reconhecer essas interferências e analiticamente encontrar estratégias para minimizá-las ou corrigi-las. E é isso que vamos discutir nessa aula. As interferências são classificadas em duas: espectrais e não espectrais. As interferências espectrais envolvem a separação incompleta da radiação absorvida pelo analito de outras radiações, ou absorção de radiação detectadas e processadas pelo espectrômetro. Interferências espectrais comuns envolvem sobreposição de comprimento de onda entre analito e outro elemento, mas isso é raro em absorção atômica. Absorção de radiação no comprimento de onda do analito pelos concomitantes, e espalhamento de radiação causado por partículas sólidas. Interferências espectrais são diretamente relacionados aos monocromadores dos instrumentos. Já a interferência não espectral causa uma alteração no número de átomos do analito no volume de observação. Dentre os tipos de interferências não espectrais, destacam-se a interferência física, também chamada de interferência de transporte, interferência de ionização e interferência química. A interferência não espectral está ligada ao funcionamento dos nebulizadores e queimadores no espectrômetro de absorção atômica com chama. Vamos tentar localizar em detalhes as interferências não espectrais nos processos físico-químicos que ocorrem no sistema nebulizador-atomizador. A interferência física está relacionada à alteração na eficiência de transporte promovida pelo nebulizador, devido às diferenças nas características físicas entre a solução da calibração e a solução da amostra, tais como a viscosidade e a tensão superficial. É por se tratar de problemas relacionados ao transporte da solução até o atomizador que essa interferência é conhecida também como
interferência de transporte. A interferência química está relacionada ao processo de atomização do analito, a partir do momento que esse entrou em contato com um atomizador. Qualquer problema encontrado nos processos físico-químicos que impeçam, dificultem ou alterem a atomização é chamado de interferência química. Por fim, a interferência de ionização ocorre em situações nas quais a temperatura da chama é alta o suficiente para deslocar o equilíbrio químico a ponto de causar a ionização das espécies, promovendo, portanto, a diminuição dos átomos gasosos no estado fundamental. Vamos começar a discussão com a interferência física ou de transporte. Essa interferência ocorre, em geral, quando a solução da amostra apresenta composição muito diferente das soluções de calibração, afetando a eficiência de transporte devido à alteração no processo de nebulização. A viscosidade e densidade da solução interferem na taxa de aspiração do nebulizador, enquanto a tensão superficial na formação do aerossol, tão importante no processo de transporte, já que apenas as gotículas menores são as que efetivamente alcançam o atomizador. Dentre as estratégias para corrigir essas interferências, destacam-se o uso de calibração por adição de padrão, calibração com compatibilização de matriz e ou calibração com padrão interno para técnicas multielementares. Detalhes sobre essas estratégias de calibração vocês verão muito em breve numa aula dedicada a ela. Vamos a um exemplo de influência de viscosidade e tensão superficial no processo de transporte. Nessa tabela estão reunidos os valores de viscosidade e de tensão superficial da água, etanol e suas misturas em diferentes porcentagens. Considerando que as soluções da calibração são comumente preparadas em meio aquoso, pelos dados apresentados na tabela é possível inferir que análises de amostras com alguma porcentagem etanólica, empregando calibração aquosa, não é trivial. Vamos analisar primeiro apenas o parâmetro tensão superficial. A tensão superficial nada mais é do que as forças de coesão entre as moléculas de um meio. Quanto maior a tensão superficial, mais difícil é romper essa interação. No caso do processo da nebulização, podemos dizer que, quanto maior a tensão superficial da solução, mais difícil será a formação de pequenas gotículas e, portanto, menos solução tende a chegar no atomizador, de forma que a eficiência de transporte será menor. Vejam no gráfico que a tensão superficial diminui com o aumento da porcentagem de etanol no meio. Consequentemente, podemos dizer que a eficiência na nebulização aumenta com o aumento da porcentagem de etanol. Isso quer dizer que, se fôssemos construir uma curva de calibração empregando soluções de mesmas concentrações crescentes em meio aquoso, a sua inclinação seria menor que aquela preparada em meio etanólico. Em outras palavras, para uma solução de mesma concentração, o sinal analítico seria diferente apenas por conta do meio no qual ela foi preparada. Nesse exemplo, o sinal analítico para a solução aquosa seria menor do que aquela preparada em meio etanólico. Agora vamos analisar o parâmetro viscosidade, que afeta a taxa de aspiração. Lembrando que, quanto maior a viscosidade, menor será a taxa de aspiração e, consequentemente, menor será a eficiência de transporte, ou melhor, a nebulização. Observe no gráfico em vermelho a variação da viscosidade da solução com o aumento do teor etanólico. A água apresenta baixa viscosidade e vai aumentando conforme aumenta-se o teor de etanol, mas volta a cair a partir de 60% de etanol. Em preto está apresentada a taxa de aspiração, que influencia diretamente na eficiência de transporte. Vejam que ela é inversamente proporcional à viscosidade. Posto isso, vamos analisar agora o comportamento nas calibrações construídas com solução aquosa e com outra preparada em meio a uma mistura etanol
água 48%. Como a mistura etanol-água 48% possui viscosidade menor, fato que pode ser observado no gráfico, a sua curva de calibração tende a ser menos inclinada que aquela construída em solução aquosa, já que essa possui menor viscosidade, portanto, maior eficiência de transporte. Em outras palavras, para uma solução de uma mesma concentração, o sinal analítico seria diferente apenas por conta do meio no qual ela foi preparada. Nesse exemplo, o sinal analítico para a solução etanólica seria menor que aquela preparada em meio aquoso. Agora, vamos juntar as informações de tensão superficial e viscosidade. Vamos tomar como exemplo a solução que contém 48% de etanol. Enquanto a tensão superficial em solução etanólica é menor do que na água, o que acaba aumentando a eficiência de transporte e fazendo com que a inclinação da sua curva de calibração seja maior, a sua viscosidade é maior do que da água pura, fato que diminui a eficiência de transporte e, consequentemente, faz com que sua calibração seja menos inclinada. Avaliar a influência da viscosidade na eficiência de transporte é ainda mais complexo, pois a sua variação com a porcentagem de etanol não é linear nem constante. Qualquer pequena variação na porcentagem de etanol na solução pode haver uma variação significativa na taxa de aspiração e, consequentemente, na eficiência de transporte. Nessa situação, temos como estimar o comportamento da solução? A resposta é não. Precisamos testá-lo na prática. Nesse exemplo em específico de análise de uma solução etanólica, a situação é ainda mais complexa pelo fato de que pequenas variações na porcentagem de etanol geram variação significativa na eficiência de transporte. Nessa situação, não temos outra saída senão preparar a solução da calibração no mesmo meio que a amostra. Quando isso acontece, dizemos que estamos construindo uma curva de calibração com adição de padrão ou adição de analito. Ele recebe esse nome porque a calibração é preparada de forma que adicionamos analito à amostra que compõe a solução da calibração. Essa é uma das estratégias para vencer a interferência de transporte. É importante ressaltar que na calibração com adição de padrão, uma curva de calibração é preparada para cada amostra. Diferente da segunda estratégia, que é a calibração com compatibilização de matriz, nas quais são adicionados os concomitantes da amostra ou a própria amostra que geram interferência nas soluções de calibração. Caso opte por adicionar amostra, a composição das amostras deve ser constante, assim como a amostra utilizada para construir a curva de calibração deve conter baixa concentração do analito de interesse. Outra alternativa seria usar a calibração com padrão interno em caso de técnicas multielementares, o que não é o caso para as espectrometrias de absorção atômica, que são monoelementares. Detalhes sobre as várias estratégias de calibração empregadas em técnicas instrumentais serão detalhadamente discutidas numa próxima aula dedicada só para isso. Ela já está sendo preparada com muito carinho. Me aguarde. Vamos agora discutir outro tipo de interferência, a interferência de ionização. A interferência de ionização é muito comum nos atomizadores em chama e ocorre na determinação de elementos facilmente ionizáveis, tais como o cálcio, bário, entre outros. Pode ocorrer também quando um analito facilmente ionizável é determinado em uma amostra contendo alta concentração de um elemento concomitante também facilmente ionizável. Tudo isso porque ocorre um desequilíbrio no equilíbrio químico da chama. Eu vou explicar. Vejam os dados dessa tabela, mais especificamente a porcentagem de átomos ionizados na chama óxido nitroso acetileno. Nessa chama, o bário encontra-se 42% ionizado e o potássio 82%. Vamos ver a implicação dessa porcentagem de ionização.
Se formos construir uma curva de calibração para o bário, teremos uma curva pouco sensível, ou seja, pouco inclinada, exatamente porque 42% do bário está na sua forma iônica e assim tem poucos átomos no estado fundamental para absorver a radiação e gerar o sinal de absorção. Como resultado, tem-se a perda de sensibilidade. Por outro lado, se na mesma concentração de bário for usada para construir a curva de calibração, porém na presença de potássio, teremos uma curva de calibração muito mais sensível. Isso acontece porque o potássio é um elemento com menor potencial de ionização, ou seja, ioniza-se muito mais facilmente do que o bário. Em chama oxinitroso acetileno, ele encontra-se 82% ionizado, de forma que a quantidade de elétrons proveniente dessa ionização é aumentada. Bem, nós sabemos que o processo na chama são um grande equilíbrio químico. Assim, se temos no meio uma concentração alta de elétron proveniente do potássio, o equilíbrio de ionização do bário é deslocado na direção contrária à ionização, aumentando assim a população de átomos gasosos no estado fundamental, o que consequentemente aumenta a absorção da radiação e, portanto, a sensibilidade. O potássio, nesse caso, que foi o responsável pelo aumento da sensibilidade do bário por fornecer elétron ao meio, é chamado de tampão de ionização. Assim, essa é a principal estratégia utilizada para minimizar ou corrigir as interferências de ionização. Adiciona-se um supressor de ionização, chamado de tampão de ionização, sendo o cloreto de potássio ou cloreto de césio os mais usuais. Um requisito importante para o tampão de ionização é ter baixo potencial de ionização, pois ele deve ser facilmente ionizado para fornecer elétrons ao sistema. Finalmente, vamos à interferência química, que é qualquer problema que acontece na chama que impede ou dificulta a formação dos átomos. Ocorre devido às reações químicas entre os analitos e os concomitantes, em geral na fase líquida ou na fase vapor, e é muito comum na chama. Vamos a um exemplo: determinação de cálcio. Esse elemento tende a formar compostos refratários com sulfatos, fosfatos e pirosulfatos, de forma que muitas vezes a energia da chama não é suficiente para dissociá-lo e, portanto, formar os átomos gasosos de cálcio. A consequência disso é a perda de sensibilidade. Nessas situações, existem algumas estratégias que podem ser adotadas para minimizar esse tipo de interferência. A primeira é aumentar a temperatura da chama, por exemplo. Ao invés de usar uma mistura aracetileno, que tem temperatura de 2.300 graus, usar uma mistura de óxido nitroso acetileno, que tem uma temperatura próxima de 3.000 graus Celsius. Outra possibilidade é usar uma chama redutora para evitar a formação de óxidos refratários. E a última é combinar o elemento interferente com outro elemento. Vamos a um exemplo para explicar essa última estratégia. O silício é um forte interferente na determinação de cálcio. Na sua presença, o sinal de cálcio é suprimido, e isso acontece porque ocorre uma reação formando um composto entre eles, que é difícil de dissociar. Esse problema pode ser resolvido adicionando-se um modificador químico, por exemplo, o cloreto de lantânio nas soluções de calibração e nas soluções da amostra. O que acontece é que o lantânio reage preferencialmente com o silício, diminuindo a sua disponibilidade, de modo que o cálcio fica livre para ser atomizado. Como consequência, o cálcio pode ser atomizado e a sensibilidade é aumentada. Com isso, concluo essa aula sobre interferências não espectrais no atomizador com chama. Finalizo essa aula por aqui, mas continue ligado conosco, pois teremos ainda muitos vídeos tratando de outros assuntos, entre eles, estratégias de calibração. Caso tenham qualquer dúvida ou sugestão, deixem sua mensagem ou contate-nos pelo Facebook. Além de conhecer um pouco mais sobre a pesquisa desenvolvida pelo grupo, podemos manter contato. Um super abraço a todos vocês e até a próxima!